Vamos continuar o nosso estudo da semana passada, falando sobre a primeira epístola universal de João. Semana passada falamos do capítulo 2, que nós aprendemos acerca da palavra, da revelação, Cristo como aquele que nasce, aquele que veio ao mundo, que encarnou, o Deus encarnado, que veio ao mundo para nos resgatar. Falamos também na semana passada acerca da importância de nós andarmos na luz e também da importância de nós confessarmos os nossos pecados. João ele finaliza o capítulo 1 e já inicia o capítulo 2 falando acerca do pecado, dizendo que todos nós pecamos e que quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos dele, Deus é poderoso para nos perdoar. Bom, aqui no capítulo 2, nós temos alguns assuntos também extremamente importantes, que são didáticos, são de ensinamentos para uma caminhada cristã. O que ele vai falar no capítulo 2? Primeiro, ele vai falar sobre a importância da observação dos mandamentos. Percebe que aquilo que João fala, outros apóstolos também falaram. Paulo também disse, né? Tiago também disse, nós sermos praticantes, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E é justamente o que João está dizendo. E ele vai dizer que aquele que vive a palavra, aquele que obedece o mandamento de Deus, ele anda na luz de Deus. Andar na luz é você andar debaixo da bênção de Deus. Andar na luz é você andar na direção de Deus. Você não anda perdido. Então João vai dizer que aquele que observa o mandamento, aquele que guarda o mandamento, aquele que guarda a palavra de Deus, ele anda na luz. Daí, alguém poderia perguntar, tá bom, João, mas qual mandamento? Porque para os judeus eles estavam alicerçados na lei de Moisés. Então, para o judeu, para ser salvo, para o judeu, para você ter a bênção de Deus sobre a tua vida, o que é preciso? Ouvir a lei. O que diz lá no Deuteronômio 28, né? Que quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, a lei de Deus, e observamos elas, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando a gente lê, por exemplo, lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? O que diz lá? Que esse que não faz essas coisas, mas ele anda conforme a palavra, ele medita na palavra de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto às águas. Glória a Deus. Dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto faz prospera. Mas o judeu estava apenas alicerçado nessa observação da lei. Daí chegou Jesus, né? Um discípulo, um jovem chegou para ele e falou assim, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Você conhece os mandamentos? Você conhece a lei? Sim, tenho observado ela desde a minha infância. Então te falta somente uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Glória a Deus. Jesus resumiu a lei como? Amar o próximo. Quando você coloca a Deus, quais são os mandamentos? Colocar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém. Então Jesus, quando ele vai resumir a lei, ele resume a lei com a palavra amor. A prática do amor. Você amar a Deus sobre todas as coisas e você amar o seu próximo como a si mesmo. Tá certo? Então, a lei que para os judeus era toda aquela observação dos rituais, da alimentação, que não podia comer determinado alimento, da necessidade de fazer aquela festa, a festa da Páscoa, a festa de não sei o quê. Tudo isso, Jesus resumiu em 2 mandamentos. Amar o seu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. João está falando aqui acerca do amar, o amor fraternal. Esse amor que deve ser prático, que não é apenas eu falar, eu amo você, você é importante para mim, mas é você demonstrar esse amor com as suas atitudes. E como que nós demonstramos o amor através das nossas atitudes? Como que são essas atitudes? É o que João está dizendo aqui. Aquele que ama ao próximo, aquele que estende a mão, aquele que pratica o bem. Então, se nós queremos andar na luz, andar debaixo da bênção de Deus, nós temos que praticar o amor fraternal.
que é essa ajuda, que é você se colocar no lugar do outro, que é você olhar para aquele que chegou aqui hoje e se pôr no lugar dele. É você olhar para aquela pessoa que está lá fora, perdida nas drogas, como um dia você esteve, e você olhar para ela não com olhar de julgamento, mas você estender a mão e ajudar essa pessoa. É nós realizarmos o bem, tá certo? Então é isso que João está ensinando aqui para nós. Que aquele que anda na luz, ele pratica o bem. João vai falar também, aqui nesse capítulo 2, sobre a separação do mundo. A prática do amor, ela é uma demonstração que nós amamos a Deus, mas uma outra demonstração que nós amamos a Deus é nós não andarmos no mundo. É nós adotarmos um novo estilo de vida para vivermos. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. É como um navio que está no mar. O navio está no mar, mas se o mar entrar no navio, o navio afunda. Da mesma forma somos nós. Da mesma forma é a igreja. A igreja está no mundo. A igreja está lá na Vila Brasilândia, está lá não sei onde. A igreja está espalhada. Mas o mundo não pode estar dentro da igreja. Nós estamos no mundo. Você vai sair daqui, você vai voltar para o mundo. Você vai voltar para a sua atividade, você vai voltar para a tua vida. Mas aquilo que está lá fora não pode entrar em você. Amém. Você tem que se encher de Deus. Amém. Para que aquilo que está fora não entre na tua vida. O que João está dizendo? Não tem como nós amarmos o mundo e amarmos a Deus. É incompatível. É incompatível. Não tem como nós adotarmos um estilo de vida na presença de Deus e ao mesmo tempo ter o mundo dentro de nós. Não tem como. Então o que João está dizendo aqui, em outras palavras? Pessoal, se encha de Deus. Se encha da presença de Deus. Como que eu me encho de Deus, pastor? Isso aqui vai funcionar muito para vocês, não só para caminhar aqui dentro, mas para vocês caminharem lá fora. O que é se encher de Deus? É se encher da palavra de Deus. É adorar a Deus, é viver na presença de Deus. É renunciar. É você se afastar daquilo que te afasta de Deus. Ontem um rapaz chegou para mim pedindo minha ajuda, na terça-feira, pedindo a minha ajuda para conseguir resolver algumas questões na vida. Eu falei justamente isso para ele. Falei, meu irmão, se envolva com as coisas de Deus. Tenha tempo para as coisas de Deus. Vem para o culto, vai buscar Deus, ora. Louva a Deus, lê a Bíblia. Porque se você não se enche de Deus, você vai se encher de alguma coisa. Você vai se encher daquilo que não agrada a Deus. Então, o que João está dizendo é isso. Não tem como amar a Deus, estar na presença de Deus e estar com o pé lá fora. Não tem como a pessoa estar com Deus e querer agradar as coisas da carne. Você vai entrar em conflito. Então ele está dizendo o quê? Que nós estamos no mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. E em terceiro lugar, aqui vai aparecer um assunto que depois nós vamos ver um pouco mais sobre este assunto, no decorrer dos próximos estudos. Ele vai falar sobre os anticristos. Percebe que aqui ele fala não do anticristo, como aquela figura que nós sabemos que é uma figura que vai se revelar na grande tribulação. Isso é um assunto que depois a gente pode trabalhar com mais calma. Mas ele coloca aqui anticristos, no sentido daqueles que estavam distorcendo a verdade. Quando ele coloca aqui anticristos, ele está se referindo àqueles que surgiram entre nós, ele vai usar essa expressão, eles surgiram aqui do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Ele estava aqui, eles estavam aqui conosco na comunidade, mas eles não eram dos nossos, não. Eles eram mentirosos. Por quê? Porque eles negavam Jesus Cristo. O anticristo nega Jesus Cristo. Então, naquela época, né, João estava escrevendo para uma comunidade onde alguns estavam dentro da igreja, mudando os pensamentos, negando a divindade de Jesus Cristo. Por exemplo, aqueles que são testemunhas de Jeová, eles vão dizer que Jesus Cristo ele foi uma criatura, que Deus criou Jesus Cristo. Não, Deus não criou Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Anjo foi criado por Deus. Eu fui criado por Deus. Você foi criado por Deus. Os animais foram criados por Deus. Jesus não foi criado. Jesus é Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Ele sempre existiu. Naquela época, estavam surgindo essas teorias lá no meio da igreja. Não, Jesus Cristo ele foi criado por Deus. Eles negavam Jesus Cristo. E João está dizendo o quê? Não, eles estão ensinando a mentira. Qual que é o melhor antídoto para você combater a mentira? É você conhecer a verdade. Quando você chega para uma pessoa que trabalha em banco, um caixa de um banco, que fica colocando a mão em dinheiro o dia inteiro, pega no dinheiro, chega lá num caixa de banco que mexe muito com o dinheiro. Quando você coloca um bolo de dinheiro na mão dele e coloca uma nota falsa, na hora que ele estiver colocando a mão nas notas, na hora que tocar na nota falsa, ele vai falar, opa, por quê? Porque ele conhece as verdadeiras. Eu não preciso conhecer as falsas para eu identificar qual que é falsa. Basta eu conhecer qual que é a verdadeira. Se eu entendo muito bem da verdadeira, quando eu pego uma falsa, eu falo, isso daqui não é de verdade. Isso daqui é falsa. Então o cristão, ele tem que se especializar não naquilo que é falso. Porque falso vai ter todo dia. Todo dia eles vão inventar uma coisa falsa. Agora, quando você conhece a verdade, a palavra, quando alguma coisa falsa entra no teu ouvido, você fala, opa, tá fora. Então o que João está dizendo? Que existiam muitos anticristos naquela época, e que aí ainda surgiriam muitos, e que a melhor maneira de nós combatermos